Oremos. Pai, te damos graça e te exaltamos pelo seu amor e misericórdia. O nosso agradecimento a ti, Pai, é endereçado acima de tudo pelo dom da vida. Te agradecemos ao Senhor por ter permitido que uma vez mais tivéssemos a oportunidade de recebermos a palavra da vida. Diz a sua palavra, confirmando-nos a si mesma, que não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca do Senhor. A palavra que sair nesta tarde, Senhor, que seja o alimento vivo, que irá fortificar e reanimar todos aqueles que estão enfraquecidos. Pedimos tudo com fé de que o Senhor nos concederá, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. A paz do Senhor, amados. A kurhula ka hosi vamakwerhu. Uma vez mais, quero cumprimentar a todos os irmãos que têm nos acompanhado na nossa página do Facebook. Ni rhandza ku losa vamakwerhu lava va hi landzaka hi ndlela ya Facebook. Estamos numa situação Hi le ka xikarhati em que a igreja é obrigada a se reinventar, lexi endlaka ku ve ni kereke yi tlhela yi tiwumba, em que o crente é obrigado a se reinventar. lana mukreste a tlhelaka a ti aka. Por causa desta pandemia, Hi mhaka ya ntungu lowu, o crente está impedido de ir à casa da oração, a mukreste a siveliwa ku ta andlwini ya xikhongelo, mas ele não é impedido de orar. kambe a nga siveliwi ku khongela. Portanto, se não consegue ir à igreja para fazer a sua oração, Hikwalaho loko u nga swi koti ku ya nkerekeni ku ya khongela kona, deixe-me corrigir, se não consegue ir ao templo para fazer a sua oração, loko u nga swi koti ku ya tempeleni ku ya khongela, faça a sua oração em casa. endla xikhongelo xa wena kaya. Faça a sua oração em casa. Endla xikhongelo xa wena kaya. Reúna a sua família, hlanganisa ndyangu wa wena, então é um hino. mu imbelela risimu, Louvem a Deus, mu dzunisa xikwembu, exaltem a Deus mu tlakuxa xikwembu, e em seguida façam uma oração. ndzhaku mi endla Eu xikhongelo. estou em crer que o Senhor irá escutar. Na tshemba leswaku xikwembu xi ta yingisa. E é o que precisamos neste Hi momento. leswi hi swi lavaka É o que a hi nkarhi igreja lowu. precisa Hi neste leswi momento. a kereke yi swi É lavaka o que o hi nosso nkarhi lowu. país precisa Hi neste leswi momento. tiko ra hina leswi É o lavaka que o hi nkarhi mundo lowu. precisa Hi neste leswi momento. misava hinkwayo yi swi lavaka hi Precisa nkarhi lowu. da oração. Yi lava xikhongelo. Louvado seja o nome do A ku Senhor. dzunisiwe Se vito ra levarmos hosi. muito tempo, Na hi nga teki nkarhi, eu trago como tema da nossa palavra do dia de hoje ni na nhlokomhaka ya rito ra a nyamuntlha, oração do justo. xikhongelo xa luwa A lulameke, oração dos justos. xikhongelo xa Ao mululami. lermos a palavra de Deus no livro de Tiago, Loko hi dyondza a rito ra xikwembu ka buku ya Jobe, no livro de Tiago, ka buku ya Jobe, livro de Tiago, ka buku ya Yakobe, o livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, a buku ya Yakobe 5 leyitsongo ya 16. ela diz que a oração do justo, A rito lili a xikhongelo xa mululami ela tem os seus efeitos. xi na ntirho wa xona. A oração do justo, A xikhongelo xa mululami ela tem os seus efeitos. xi na ntirho lowukulu. Nós temos que levar como exemplo Hi fanele ku teka ku kotisa xikombiso o profeta Elias. muprofeta O profeta Elisha. Elias, ele é levado como exemplo mais adequado a seguir quando se trata de oração. Muprofeta Elisha i xikombiso xinene loko hi ya ka xikhongelo. Porque quando se tratava de se comunicar com Deus, Hikusa loko hi ya ku vulavuleni na xikwembu, quando se tratava de falar com Deus acerca de uma certa situação, loko ku vulavuliwa na xikwembu mayelana na xiendlo xo karhi, ele é que nos mostra mais exemplos dessa natureza. hi yena a nga na swikombiso swinyingi hi Louvado tlhelo seja o lero. nome do Senhor. A ku dzunisiwe vito Irmãos, ra eu dizia hosi. que o que a igreja precisa nos dias de hoje, A ni ku leswi a kereke swi lavaka masiku ya o que o nyamuntlha, crente precisa nos dias de hoje, leswi mukreste a swi lavaka masiku ya o que o mundo nyamuntlha, precisa nos dias de leswi hoje misava yi swi lavaka masiku ya é nyamuntlha a oração. i xikhongelo. É a I oração. Eu xikhongelo. posso tomar como exemplo Ni nga endla xikombiso a oração que o profeta Elias fez em 1 Reis 18, versículo a 36. xikhongelo lexi muprofeta Eliya xa xi endleke ka tihosi ta ku sungula 18 leyitsongo ya 36. A palavra de Deus diz que o povo de Israel, rito ra xikwembu ri li vana va ele Israyele havia se desviado do caminho de Deus. a va hambukile endleleni ya xikwembu Eles, por conta do rei Acabe, hikwalaho ka hosi Akabi que foi casar-se com Jezebel, loyi a tekaneke na e que Jezebel, introduziu o culto aos ídolos dentro do povo de Israel. a va endla gandzelo ra swifaniso endzeni ka tiko la Ele se Israyele, desviara de Deus, va hambuke ka xikwembu adorando a outros deuses. va dzunisa Nesse swikwembu caso, swin'wana. a Jezebel trouxe o culto a Baal.
Jezebel a nghenisele vugandzeli bya Bahali. Então, houve uma perseguição dos profetas Ku ve na ku lwisiwa ka vaprofeta, em que foram mortos va dlayiwa, e sobrou Elias. ku sala ntsena Então, Elisha. neste capítulo exatamente, Aka vesi leyi nós vemos Elias hi vona Elisha enfrentar uma multidão de profetas do Baal de start. loko a hlangana na ntlawa wa vaprofeta va Bahali. Ele enfrentou a multidão dos profetas de Baal de start. A hlangane na ntlawa luwani wa vaprofeta va Bahali. A Bíblia diz que fez ali, preparou-se o altar para o sacrifício. Bibele ri li ku endliwe altare leswaku ku ta endliwa De um lado gandzelo. estavam os profetas de Baal Hi tlhelo rin'wana ku na vaprofeta va e do outro Bahali. lado estava um único profeta do Deus vivo. Tlhelo rin'wana a ku na muprofeta a ri wun'we Os wa profetas xikwembu de lexi Baal hanyaka. levaram o dia todo fazendo as suas súplicas a Baal Vaprofeta va Bahali va teke siku hinkwalo va ri karhi va huwelela ka para Bahali que ele se manifestasse. leswaku a ti E kombekisa. não houve nada. A ku vonekanga Porque eles nchumu. adoravam um Deus que tinha E ouvidos, mas não via. hikusa a va gandzela xikwembu lexi nga na tindleve kambe a xi Tinha yingisi. boca, mas não falava. A xi ri na nomo kambe a xi Tinha nga olhos, voni. mas não via. A xi ri na matihlo Foi kambe xi nga necessário que o voni. profeta do Deus vivo, Ku laveke ku veni muprofeta wa xikwembu lexi o hanyaka. único profeta que restava em Israel, Profeta a ri yexe loyi a salele Israyeli. ele ajoelhou-se e fez uma curtíssima oração. A khinsamile a endla xikhongelo xa A ku palavra de kona. Deus diz que em pouco tempo Deus respondeu. Rito ra xikwembu ri le hi nkarhinyana xikwembu xi E hlamule. respondeu com fogo. Xi hlamule E hi respondeu com ndzilo. fogo. Xi hlamule hi Amada ndzilo. igreja, a oração do justo, Vamakwerhu a xikhongelo xa onde mululama quer que ela seja feita, lana xi endliwaka koho é na rua, a nga ve é endleleni em casa, a nga ve é kaya no balneário público, a nga ve é no escritório de a nga ve serviço, a hofisini ela tem o seu efeito. xi na ntirho E lowukulu. a Bíblia diz que o nosso Deus, ele responde com fogo. bibele ri le xikwembu xa hina xi E hlamula hi ele ndzilo irá responder. hi xona xi ta É por hlamula. essa razão que eu quero convidar a amada hi igreja lana ni lavaka ku rhamba a kereke se apegar à oração. leswaku yi Em khomelela momentos ka de xikhongelo. tribulação, Ka swikarhati em momentos de aflição, eka timhaka hinkwato como que estamos atravessando neste ku momento, fana na leti hi tsemakanyaka ka tona nós sweswi temos que nos apegar à hi oração. fanele ku omelela xikhongelweni. Louvado seja o nome do A ku Senhor. dzunisiwi vito ra hosi. Agora, uma oração, A xikhongelo ela é comunicação com Deus. i ku vulavula na Em xikwembu. oração, o crente está se comunicando com Deus. Exikhongolweni mukriste a vulavula na xikwembu. Mas não seria simplesmente fechar os olhos e pensar que Deus já de ouvir. Kambe hayi ku pfala matihlo ntsena u pimisa swa xikwembu xi ta swi Não twa. seria simplesmente proferindo algumas palavras bonitas e pensar que Deus já de ouvir a sua oração. Hayi ku vulavula marito ya ku saseka u pimisa leswaku xikwembu xi ta twa xikhongelo xa Há wena. necessidade de um certo preparo para se entrar numa oração. Ku laveka a ku tilulamisa ku veni u nghena Porque a xikhongelweni. Bíblia diz que nós estamos nos aproximando ao trono da graça. Hikusa a bibele ri le hiya xiluvelweni xa E nós tintswalo. temos que entrar com humildade. Hi fanele ku nghena hi ku Então há titsongahata. certas coisas que precisam ser tiradas ou colocadas de lado quando queremos Ku orar. na leswi swi faneleke ku tshikiwa hi tlhelo loko hi ya ku Que podem khongeleni. constituir um impedimento para que Deus ouça a sua oração. Leswi swi nga va ka xisivelo ku veni xikwembu xi twa xikhongelo A xa primeira coisa Choranga. que precisa ser retirada, xi fanele ku ou que pode susiwa constituir impedimento a que Deus escuta a sua oração, kumbe lexi sivelaka ku yingisiwa ka xikhongelo xa wena hi são os xikwembu pecados não arrependidos e não i confessados. swidyoho leswi swi kalaka hi nga swi A palavra de Deus, no hlambulukaka. livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2, Aka buku ya Isaia 59 letsongo ya 2 diz que as nossas iniquidades é que criam uma separação entre nós e Deus. lili a swidyoho swa hina swi endla rihlampfu ka hina na Olha, a xikwembu. mão de Deus não está encolhida Voko ra xikwembu a ri e nem khwanyalanga o seu ouvido bloqueado para na nos ouvir. tindleve ta yena ti sivekanga Mas as leswaku ti nga nossas hi twa. iniquidades, Kambe swidyoho os swa hina nossos pecados, swidyoho swa é que hina têm constituído um abismo swi endla a xisirhelelo que nos separa de Deus. lexi xi Então, hambanisaka há na xikwembu. necessidade de nos arrependermos dos nossos Ku laveka ku pecados. veni hi tisola Há swidyoho swa necessidade de hina. confessarmos os nossos Ku laveka ku pecados. veni hi vula swidyoho swa Louvado hina. seja o nome do A ku Senhor. dzunisiwi A outra vito ra coisa hosi. que pode constituir impedimento xin'wana lexi xi nga é xisirhelelo a i incredulidade. ku kala ku Toda pfumela. oração, xikhongelo ela hinkwaxo deve ser feita com fé. xi fanele ku endliwa hi ku A pfumela. pessoa, ao se ajoelhar, Munhu loko a ya ku ao khinsameni fechar os olhos, loko a pfala mahlo ela deve
ter fé u fanele ku ve na ku de que o pfumela Senhor está lhe ouvindo. ka leswaku A Xikwembu palavra xa de Deus, no livro muka. de Hebreus 11, versículo 6, Eka Vahebheru ela 11 diz que letsongo sem ya fé 6. é impossível agradar a Deus. Handle ka ku pfumela hi nge E é tsakisi necessário que Xikwembu. todos aqueles que se aproximam desse Deus, Hinkwavo lava tshinelelaka eles Xikwembu creiam que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. a va pfumeli leswaku yena kona i muhakeli wa lava mu lavaka. Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Yena a kona i Então, antes de muhakeli wa lava mu fazer a sua lavaka. oração, irmão, tu deves crer que ela já foi respondida. Tu deves crer que a resposta já foi dada. É por isso que as nossas súplicas devem ser acompanhadas de ações de graça. Hi laha ku huwelela ka hina ku fanele ku Louvado seja tana o ku nome do nosso nyika. Senhor Jesus Cristo. A ku dzunisiwi vito ra A outra hosi. coisa que pode constituir impedimento à nossa Xin'wana oração lexi nga xisirhelelo xikhongelweni xa hina é orar de forma i ku inadequada, khongela hi mukhuva lowu kanaka wu nga por outras fanelanga. nossas cobiças e desejos para esbanjar. Hi khongela hi ku navela ka hina ka nyama. É orar para as nossas cobiças e desejos para esbanjar. Hi khongela a ku navela ka hina ka nyama ku ve ni ti A tsakisa. palavra de Deus no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3, Aka Yakobe 4 letsongo ya 3 ela diz que pedis, mas não sois respondidos, rito ri le hi kombelile kambe a hi hlamuriwanga. porque pedis de forma inadequada. Hikusa hi kombele hi mukhuva lowu kalaka wu nga Pedem fanelanga. coisas para gastar nos vossos deleites. Hi kombele swilo swa ku Olha, tsakisa toda enyama ya oração do hina. justo, Xikhongelo xa toda mulame, oração do crente xikhongelo xa deve mukholwa ser uma súplica, um pedido do crente swi fanele ku ve xikombelo xa para a mukholwa manifestação da vontade de Deus. ku kombela ku endleka ku rhandza ka Para a Xikwembu. manifestação da vontade de Deus. Leswaku ku endleka ku rhandza ka Porque a Xikwembu. vontade de Deus Hikusa ku rhandza ka diz a Xikwembu própria palavra de Deus que ela é boa e agradável. rito lili ku lulamile E a todo momento hi minkarhi hinkwayo ele deseja o bem aos seus. a lava swinene ka Então va a yena. oração do justo A xikhongelo não xa deve ser mululami feita por cobiça ou desejos para esbanjar. a xi fanele ku endliwa hi ku navela ku Devemos fazer tsakisa uma nyama oração ntsena pedindo com que Deus manifeste a sua vontade. kambe xi fanele ku endla leswaku Xikwembu xi endla ku rhandza ka xona. A outra coisa que pode constituir impedimento para que Deus ouça a nossa oração xin'wana nga xi sirhelela ku ve ni Xikwembu xi twa xikhongelo xa é a hina situação em que o nosso coração se encontra. i matshamelo ya mbilu ya hina. Coração endurecido, Mbilu leyi nonohaka, coração cheio de mágoa e ódio. mbilu ya ku tala hi mahlundzu. Olha, antes de pedir perdão a Deus, Na u nga se tisola ka nós Xikwembu, devemos perdoar a quem nos ofendeu. rivalela loyi a ku Só hoxelela. assim que Deus irá nos perdoar. Ntsena hi mukhuva lowu Foi Xikwembu assim xi que ta hi Deus rivalela. ensinou os seus discípulos a orar. Hi leswi Xikwembu xi Ou nga foi dyondzisa assim que vadyondzisi va Jesus ku nos ensinou a orar. hi leswi Yesu a nga hi dyondzisa ku Ele diz khongerisa aqui em xiswona. Mateus 6, versículo 12: Aka Mateus 6 letsongo ya 12 Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. u li rivalela swidyoho swa hina ku koloko hi rivalela lava E hina. continuando no versículo 14, Loko hi ya ka ele diz: 14, Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. ali rivalela swidyoho swa vanhu na yena tatana a ta ku rivalela. É assim que o crente deve prosseguir. Hi leswi mukreste a faneleke ku endlisa xiswona. As coisas que podem impedir com que Deus ouça a sua oração, Swilo leswi sivelaka ku yingisa xikhongelo xa wena pecados não confessados, hi swidyoho swa ku kala ku tisola, a incredulidade, ku kala ku pfumela, o pedir para as nossas cobiças e desejos para esbanjar, a ku kombela ku tsakisa nyama ya e o hina coração endurecido pela mágoa e ódio. ni mbilu leyi nonohweke ya ku Louvado tala hi seja o nome do xiviti. nosso Senhor Jesus A ku Cristo. dzunisiwi Para ter vito ra uma hosi ya oração hina. receptível aos ouvidos de Deus, A ku veni ve na xikhongelo xa ku amukeleka, precisamos tirar essas coisas todas. hi ku fanele ku ve ni susa swilo hinkwaswo le. E o que é que irá acontecer se nós orarmos de forma adequada? Swini swi endlekaka loko Eu hi dizia que o khongela hi meu mukhuva tema lowu kalaka era a pfumelaka. oração dos justos. A xikhongelo xa mululami, A oração do justo, xikhongelo xa ela mululami tem os seus efeitos. xi na ntirho wukulu. Assim como diz Tiago 5, versículo 16. Jacobe 5:16 E que vula tano. efeitos tem a oração do justo? I swini leswi endliwaka hi xikhongelo xa mululami.
A palavra de Deus no livro de 2 de Crônicas 7, versículo 14, akati kronika ta 2:7 letsongo ya 14 mostra-nos de forma clara hi kombisiwa ku baseni que a oração dos justos, leswaku xikhongelo xa a oração mululami do crente, xikhongelo xa mukreste ela move a mão de Deus. xi sindzisa voko ra xikwembu ku veni Ela move a mão de Deus. xi sindzisa voko ra E xikwembu Deus acaba interferindo a favor do seu povo, dos justos. yena a hetelela hi ku hlamula ka lava Em lulameke Crônicas 2, versículo 14, 2 de Crônicas 4, versículo 7, versículo 14. tikronika ta 4 letsongo ya 14 2 de Crônicas 7, versículo 14. tikronika ta 7 letsongo ya Que 14 vou passar a ler aqui. nta dyondza E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A palavra de Deus aqui no livro de Crônicas, ala ka buku ya vakronika rito la ela xikwembu mostra de forma clara ra hi komba ku que se baseni nos humilharmos diante de Deus, leswaku loko hi titsongohata mahlweni ka confessarmos os xikwembu nossos hi pecados vula swidyoho e swa nos hina convertermos dos nossos maus hi caminhos, hundzuka tindleleni ta o hina Senhor to nosso Deus homboloka ouvirá a nossa oração lá do xikwembu céu. xa hina xi tatwa Ele ku irá kokela ka ouvir a hina nossa tilweni súplica lá do céu. tatwa ku Irá huwelela ka hina descer e sarará a terra. xi ponisa Estamos misava atravessando um momento muito delicado no mundo. hi le ka minkarhi ya ku nonoha ngopfu la misaveni Estamos atravessando um momento delicado no mundo nkarhi wa ku nonoha ngopfu por conta desta pandemia que estamos verificando. hikola ka ntungu lowu hi tsemakanyaka O ka wona Covid-19 tem mudado aquilo que é o estilo de vida do mundo. a xitsongwatsongwana lexi xi cinca mahanyelo ya misava Ele tem mudado aquilo que é a nossa forma de fazer as coisas. xi cinca na maendlelo ya hina ya swilo O que era o nosso dia a dia ontem a leswi a ri hanyo la hina tolo já não é hoje. a nga ha li rona Então é nyamuku necessário que o povo de Deus, ku laveka ku veni vana va xikwembu aquele que se chama pelo nome desse Deus, lava va vitaniwaka hi vito ra xikwembu lexi abrace a oração va khomelela ku de khongeleni forma humilde, hi mukhuva wa ku buscando a titsongohata face desse Deus va lava mombo wa e se xikwembu convertendo dos seus maus Va caminhos. hundzuka A Bíblia tindleleni diz to que homboloka. eu, Senhor, bibele ri li mina eu hosi ouvirei dos ndzi céus, ta twa ndzi ri tilweni perdoarei os seus ndzi pecados rivalela ku e em dyoha ka seguida n'wina sararei a ndzi terra. tlhela ndzi A ponisa oração do misava justo, xikhongelo xa ela mululami move a mão de Deus. xi sindzisa voko ra Ela xikwembu move a mão de Deus xi sindzisa voko ra e faz com que xikwembu Deus opere. endla leswaku xikwembu xi E faz com que Deus vonakala manifeste o seu endla leswaku poder. xikwembu xi Faz com que vonakarisa matimba ya Deus xona intervenha a favor dos justos. xona xi nghenelela eka lava Louvado lulameke seja o nome do A Senhor. kudzunisiwe A Xikwembu. segunda coisa que a oração do justo pode fazer, xa vumbirhi xi nga endliwaka hi xikhongelo ela xa garante a mululame vitória no meio das lutas. xi hi nyika ku hlula Ela ku garante lweni a vitória no meio das xi hi nyika lutas. ku hlula Não há tinyimpini ta hina vitória possível além da a ku na oração. ku hlula handle ka Olha, o mundo xikhongelo pode te mostrar outros caminhos. misava yi nga ku komba Pode tindlela te mostrar tin'wana outras alternativas. komba a tindlela Mas em tin'wana. meio da tribulação, Kambe eka em meio da swikarhato, aflição, eka o povo swikarhato de Deus, a vana va ele deve Xikwembu clamar ao seu va fanele Senhor. ku huwelela Ele ka deve hosi ya clamar ao vona Deus va fanele ku Todo-Poderoso. huwelela ka xikwembu Porque lexi nga na ele matimba disse que hinkwawo se o meu povo que se chama pelo meu hikuva nome xona lexi lava va vitanaka ka mina se humilhar va e titsongohata clamar, va eu huwelela ouvirei do céu. ndzi ta yingisa ndzi ri E aí tilweni está a garantia da vitória. hi lana hi kombisiwaka ku A palavra de Deus hlula em Salmos 34, versículo 17, aka tipsalma 37 letsongo ya 17 diz que os justos clamam rito ri li valulami va e o huwelela Senhor os ouve a hosi ya e os vatwa livra de todas as yi angústias. tlhela yi va ponisa Os justos ka swikarhato clamam, hinkwaswo. A valulami va E o huwelela Senhor os ouve. a xikwembu xa va O Senhor yingisa só ouve a oração do justo. a xikwembu xi yingisa Ele ntsena só ouve xikhongelo uma xa oração mululami feita xi yingisa xikhongelo lexi com endliwaka humildade, hi ku titsongohata com santificação hi ku kwentsimisa e com os pecados confessos e arrependidos. na swidyoho leswi swi hlambulukiweke Louvado seja o nome do a ku Senhor. dzunisiwi Os justos clamam, a valulami va os justos huwelela clamam valulami va e o huwelela Senhor os ouve. a xikwembu xa va A yingisa outra coisa que a oração do justo pode fazer, xin'wana lexi xikhongelo xa mululami xi nga ela é endlaka capaz de mudar situações.
Ela muda Iloko- situações. hi loko ku ri na ku nyika Ela muda situações. ku cinca amatshamelo ya Voltamos swilo. de novo ao profeta Elias. Hi tlhelela ka muprofeta Nós Elisha. temos que ele era o único profeta que havia restado em Israel. Hi ri a sale a ri yexe tikweni ra Contra Israyele tantos profetas de Baal. na onde ku ni estava. vo tala va Baali. Ele conseguiu Yena a swi kotile fazer com que o povo retornasse a Deus. a ku endla leswaku a Por uma tiko ri oração, tlhelela ka fazendo uma Xikwembu oração bem curta. hi A xikhongelo outra xa coisa ku que koma ngopfu. aconteceu, Xin'wana xi nga endleka continuando neste capítulo 18 dos reis, loko hi ya mahlweni ka a buku leyi ya tihosi nós vimos Elias a fazer uma outra hi oração. vona Elisha endla Nós xikhongelo vemos Elias xin'wana se colocando de joelhos Elisha a e orando khinsama para Deus mudar a situação em que o povo de Israel se a encontrava. khongela a kombela Olha, leswaku havia uma Xikwembu xi cinca grande seca em matshamelo ya Israel. tiko. Por conta do desvio do povo, hikwalaho ka ku hambuka ka houve tiko grande seca em Israel. ku ve na dyandza E rikulu não Israyele choveu durante 3 anos. ku nga ni mpfula hi malembe É daí que manharhu nós vemos o servo de Deus hi lana hi vonaka a nandza wa se colocar Xikwembu de joelhos a e khinsama orar para Deus. a khongela Xikwembu Faça aquela situação. a ku endla Para leswaku que Deus manifestasse a sua graça a Xikwembu xi e vonakala misericórdia diante do povo. Xikombiso Olha, titsolo nós ta vemos xona Elias, tikweni. após ter feito a oração diante do povo e dos profetas de Baal, loko a khongelile mahlweni E Deus tem tiko na respondido com vaprofeta fogo. va Baali Xikwembu xi hlamula hi ele ndzilo diz a Acabe: a byele ó Akabe rei, a ku suba ao seu palácio, famba u ya a ndlwini ya wena coma e beba, u nwa u dya porque hoje mesmo hi ku sa nyamuntlha loyi o Senhor fará com que chova em a Israel. Xikwembu xi ta endla leswaku ku É na aí mpfula que ya o servo de Israyele Deus sobe para o Monte Carmelo, hi lani a nga khwela ntshava ele na se ntshava coloca de Xikwembu joelhos para a orar. tiveka hi matsolo Olha, irmão, leswaku a a oração do khongela justo tem os seus hi efeitos. lana hi ngo A xikhongelo xa oração do mululami justo xi na tem os seus matimba efeitos. xikhongelo xa Ele se mululami xi na colocou de joelhos matimba a e khinsamile começou a orar. a sungula ku Nós vemos ele a khongela mandar o seu servo. hi vona Ele loko diz: a olha, rhuma vai e nandza. veja o que está a acontecendo. ku famba u ya O vona servo leswi foi pela primeira endlekaka vez. a nandza E famba hi ku voltou, ele disse: eu rhanga não vejo a tlhela ku va nada. vonini a ni Ele voni disse: nchumu continuou orando. a ya mahlweni Ele a continuou a khongela interceder. a ya mahlweni a Continuou orando a khongela Deus. a khongela E novamente Xikwembu envia o seu servo. a tlhela E diz: rhuma vai e nandza. veja o que está A ku acontecendo. famba u ya Ele volta hlomela. de novo e diz: eu A não vejo tlhela nada. a ku a ndzi voni Ele nchumu continuou intercedendo. a ya mahlweni Olha, a a khongela persistência na oração a ku sindzisa ka é wena outro ponto khongeleni importante. i É xin'wana outra xa coisa que é ntsindza importante no crente. xin'wana Nós lexi kalaka xi nga devemos limitar em fazer uma única oração. a yi fanele E ku endla dizer que, olha, xikhongelo eu xitsongo orei ntsena hi ku hi e Deus não está me khongelile a ouvindo. xikwembu a xi É necessário que haja hi fanele persistência. a ku A sindzisa persistência ela a mostra ku sindzisa que ku nós kombisa leswaku sabemos, hina ya swi nós kota temos fé hi na ku de que pfumela Deus está nos ouvindo. leswaku xikwembu E xa a seu hitwa tempo hi nkarhi wa Ele xona irá xi responder. ta Nós vemos hlamula o servo de Deus a enviar mais uma vez o seu hi servo. vona nandza wa xikwembu loko a tlhela Ele disse, rhumela na vai, wa yena veja o que está kambe a acontecendo. ku famba u ya Quando ele, hlomela olha, ele diz que olha, eu vejo uma pequena nuvem a loko a tlhela ndzi vona vindo lá xirefana além do mar. xi taka hi le a É lwandle assim que Deus irá responder. hi mukhuva lowu A xikwembu xi nga ta resposta para a hlamula nossa oração, a nhlamulo wa xikhongelo a xa hina resposta para a nossa súplica nhlamulo wa ku huwelela diante ka dessa hina situação, eka mhaka leyi ela irá se manifestar ku ta vonakala como uma pequena nuvem. ku kombisa Uma pequena xirefana nuvem comparada a uma mão de um homem. xirefana xitsongo xa Vindo ku lá ringana de ni voko ra longe. munhu A Bíblia diz que logo em Yaka hi seguida kule. Hi ndzhaku o ka céu leswo se encheu de nuvens escuras a tilo ri tale hi marefu ya ku mphuma e choveu. ku sungula ku na mpfula A oração do justo, xikhongelo xa mululami ela muda situações. xi cinca Ela matshamelo ya move a swilo mão de Deus. xi vitana voko Ela ra xikwembu garante vitória em meio de lutas. xi vitana a ku hlula phakati ka A outra coisa tinyimpi que a oração do justo pode fazer, xin'wana lexi a xikhongelo xa mululami xi nga endlaka ela liberta. xa chunsa Ela liberta. xa A chunsa palavra de Deus no livro de Êxodo, aka buku ya exoda rito ra no xikwembu livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 7, ka buku ya exoda 3 nós vemos Deus letsongo interagindo com Moisés, hi vona xikwembu loko xi dokadokisana na lhe moshe dando instruções para ele voltar ao Egito e libertar o seu povo. xi mu byela ku ya gibita a ya E chunsa Deus tiko ra deixa xona claro na sua conversa com Moisés a xikwembu xi mu hlamusela kahle que aquilo moshe é resultado, a leswi ive é mihandzu consequência i mihandzu das súplicas ya ku e huwelela clamor na ku e clamor ku vitana do seu povo
ka tiko ra Então, xona por conta do clamor do povo dos filhos de Israel, hi mhaka ya ku vitana na ku wela ka fez vana va com que Deus Israyele se lembrasse da sua aliança com seu servo Abraão. a xikwembu xi tsundzuki ntwanano wa xona na nandza wa Fez xona com que ele Abrahamu lembrasse da sua aliança com Jacó. xi tsundzuki ntwanano wa xona na nandza wa E xona ele decidiu Jakobo estender a sua mão para libertar o seu povo. xi tshambuluta voko la xona ku tshunisa tiko ra Podemos ler xona isso em Êxodo 3, versículos 7 e 8. hi nga dyondza leswo ka Exoda 3 letsongo ya Onde 8 Deus se prontifica a libertar o seu povo das mãos dos egípcios. loko xikwembu xi ti lulamisa ku tshunisa tiko ra A xona outra ka coisa que a oração de um vaxibika justo pode fazer, a xin'wana lexi xikhongelo xa mululami xi nga endlaka ela faz milagres. xi endla mahloni Aquilo que humanamente é impossível, leswi swi nga kotekeki hi ximunhu em oração nós resolvemos. hi xikhongelo ya swi Aquilo kota que os médicos não conseguem resolver, leswi vadokodela va nga swi em koteki oração nós hi resolvemos. xikhongelo ya swi endla Aquilo que o mundo não consegue resolver, leswi misava yi nga swi koteki ku swi em oração endla nós hi resolvemos. xikhongelo ya swi Louvado seja o endla nome do a ku Senhor. dzunisiwi vito ra A palavra de hosi Deus no segundo de Reis, em jeito de exemplo, eka buku ya tihosi ta segundo os de vumbirhi Reis, capítulo 20, tihosi ta vumbirhi 20 nós vemos a questão do rei Ezequias. hi vona hosi ezekiya A palavra de Deus diz que ele adoeceu. rito rile a vabyile Ele adoeceu e Deus havia determinado que aquela doença o levaria à morte. a vabyile xikwembu se a xi kungixile leswaku mavabyi lavo ma mu yisa ku E feni foi lhe passada a profecia através do profeta Isaías. a xiprofeta xi hume hi kola ka muprofeta Isaya Então, é aí que o rei Ezequias se coloca de joelhos hi lana nga khinsama hosi e ezekiya começa a orar. a sungula ku Ele khongela fez a sua oração. a endli xikhongelo xa Ele yena pediu a Deus a kombela com xikwembu que se lembrasse dele leswaku xi como o bom tsundzuka servo leswaku a ri nandza que não se lowinene desviara do seu caminho. a kalaka nga hambukanga tindleleni E ta a xona todo momento hi minkarhi ele hinkwayo veio seguindo os seus mandamentos. a landza milawu ya xona Novamente nós vemos Deus operar. hi tlhela hi vona xikwembu Nós loko vemos xi o tirha. milagre acontecer hi aqui. voni hlori ri Nós endleka vemos o milagre hi acontecer vona aqui. hlori loko ri Uma endleka doença laha. que levaria à morte. a mavabyi lawa ma yisa ku Uma feni doença que levaria ao desaparecimento físico do rei a mavabyi Ezequias. lawa ma endla leswaku a nga ha ri kona Ela muprofeta foi ezekiya reduzida a nada. ma endliwa ma nga vele nchumu Olha, até os dias de hoje, ka masiku ya esta nyamutlha pandemia que está assolando o a mundo ntungu lowu wu xanisaka ainda não tem misava solução. a mana a Esse solução vírus denominado corona, a xitsongwatsongwana lexi va ngo yi corona Covid-19, kumbe ele covid-19 ainda não tem solução. a xi na vudawu Mas eu quero convidar a igreja. kambe ni la ku rhamba Eu kereke quero chamar a amada ni igreja la ku vitana a kereke ya ku a exercer o rhandzeka seu papel nessa leswaku situação. endla Os ntirho wa médicos estão xona trabalhando. a vadokodela O va governo tirha está a trabalhar. a mfumo wa tirha A igreja também deve trabalhar. kereke na yona a Ela yi deve tirhi exercer o seu a papel. yi endli ntirho wa É a yona única forma de exercer o seu papel. a mukhuvo wa ku endla ntirho wa É yona intercedendo, i ku é khongela orando i ku a khongela favor dos médicos, hileswaku a a vadokodela favor do governo leswaku na e a mfumo favor dos cientistas ni vativi e todos hinkwavo aqueles que têm trabalhado dia e noite lava va tirhaka vusiku na para nhlekani resolver esta situação. a va kumi a mahumelelo ya mhaka leyi Amados, varhandziwa somos chamados a abraçar a oração. hi vitaneliwa ku khomelela Somos exikhongelweni chamados a clamar a Deus hi vitaniwa leswaku hi wela ka xikwembu mediante essa situação, hi mhaka ya mhaka leyi mediante esta pandemia. hi kola ka ntungu lowu Só através da oração ntsena hi kola ka xikhongelo será encontrada a solução. hi ta kuma Só humelelo através da solução ntsena loko hi kuma humelelo será mantida a ordem no mundo. hi ta vona a kurhula ku ve E os kona efeitos misaveni dessa crise toda a krizi lele hinkwalo não poderão ser numa escala muito elevada. li ta va li nga ve na ntamu wukulu Amada igreja, kereke ya ku eu rhandzeka dizia no princípio que o templo ni kombisile hi ku rhanga leswaku a tempele ele está encerrado, yi pfalekile mas a oração kambe xikhongelo ela não está encerrada. a xi Nós pfalekanga podemos orar, hi nga nós khongela podemos interceder hi nga khongela onde quer que estejamos, laha hi nga em kona casa, kaya no serviço, ntirhweni na rua, em endleleni qualquer lugar. ndhawu yihi na yihi Nós precisamos interceder. hi Nós khongela precisamos orar. ku laveka leswaku hi khongela Em jeito de conclusão, nós temos uma recomendação final na ni ya ku pfaleni ni na xileleto xa no livro de makumu Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, versículo 17.
ka buku ya vatesalonika va ku sungula 5 letsongo ya 17 nós somos exortados a orar sem cessar. hi byeliwa leswaku hi huwelela Somos exortados a orar a todo momento, leswaku hi khongela minkarhi em hinkwayo todas as circunstâncias. matsamelo wahi na Eu wahi diria que principalmente ni no nga vula momento em que leswaku estamos atravessando, ngopfungopfu ka nkarhi lowu hi wu tsemakanyana porque é um momento complicado. hi ku se i nkarhi wa ku É um karhata momento ngopfu que precisamos realmente da intervenção de Deus. i nkarhi lowu hi lavaka voko ra xikwembu Precisamos realmente que Deus intervenha por nós. ku laveka leswaku xikwembu xi endla xo karhi ka hina Louvado seja o nome do a ku Senhor. dzunisiwi vito ra Louvado seja o hosi nome do Senhor. a ku dzunisiwi vito ra Então, amada hosi igreja, kereke ya ku rhandzeka eu gostaria de pedir a todas as famílias, a ndzi rhandza ku kombela mindyangu a hinkwayo todos os crentes que estejam acompanhando esta pregação, vakhongeli hinkwavo lava vonaka nkozo leyi para que levemos um momento por dia, leswaku hi ve na nkarhinyana ka siku umas horas por dia, nkarhinyana ka para siku intercedermos a Deus. wa ku ve ni hi khongela ka xikwembu Intercedemos e orarmos a Deus, hi khongela xikwembu para que no meio dessa situação toda, leswaku phakati ka no ka meio mhaka desta leyi tribulação hinkwayo toda, phakati ka swikarhato hinkwaswo leswi Ele manifesta a sua vontade. a endla ku rhandza ka E que yena da mesma forma, hi mukhuva wolowo Ele possa intervir a endla xo karhi a favor de todos os desfavorecidos, eka hinkwavo lava nga ku pfumaleni a todos aqueles lava hinkwavo que estão sentindo na pele va swi twaka hi o ntikelo efeito desta pandemia. ntungu lowu Temos doentes padecendo nos hospitais. hina a vavabyi lava va ka Temos famílias que swibedhlele estão perdendo os seus ente queridos. hina a mindyangu leyi lahlekeliwaka hi Em momentos que varhandziwa nem esses, eles precisam de ser confortados. va lavaka a ku chaveleliwa Então oremos para que a mão de Deus seja sobre eles. a hi khongeleni leswaku voko ra xikwembu ri ve henhla ka Amada vona igreja, kereke ya vamos ku orar. rhandzeka Devemos orar sem cessar. hi fanele ku khongela Devemos desempenhar o nosso papel. hi endla ntirho wa Não hina fiquemos de braços cruzados. hi nga yimeni hi tshama hi nga endli A nchumu ciência está trabalhando, sim. a vutivi bya tirha O homem está tentando, sim. munhu wa zama Mas nós, como kambe crentes, hina u kota vakriste devemos orar. hi fanele ku Eu quero khongela convidar a amada igreja ni lava agora ku rhamba kereke para sweswi fazermos uma curta oração, leswaku hi khongela xikhongelo xa ku koma ngopfu suplicando a Deus hi kombela xikwembu para que Ele manifeste a sua glória, leswaku xi kombekisa vukwetsimi bya manifeste a xona sua xi misericórdia, kombisa a tintswalo ta xona manifeste a sua graça xi kombisa a lirandzo ra xona sobre nós. ehenhla ka hina Estás em casa? u li kaya Estás com a sua família? u na ndyangu wa wena Coloquem-se de pé. sekeleka Coloquem-se de pé. sekelekani Se possível, podem se colocar de joelhos loko mi swi kota mi nga khinsama e fazermos esta oração. hi endla xikhongelo lexi Oremos. a hi khongeleni Pai, em nome de Jesus, te damos graça, te exaltamos pelo seu amor e misericórdia. Te damos graça, Senhor, porque até aqui tens nos ajudado. Te damos graça, Deus da glória, porque até aqui tens nos protegido. Nesta tarde, Senhor, queremos orar a favor de todos aqueles que dia e noite não descansam, que dia e noite, Senhor, estão trabalhando para encontrar uma solução neste problema. Oramos, ó Deus da glória, para que possa lhes iluminar. Oramos, ó Deus da glória, para que possa lhes revelar a solução desta situação. Oramos, Senhor, também a favor de todas as famílias que neste momento encontram-se assoladas diretamente por esta pandemia. Todos aqueles que perderam os seus entes queridos, aqueles que se encontram, Senhor, deitados nos hospitais, padecendo por esta doença. Oramos, Senhor, para que a sua mão poderosa possa se estender e toque cada um deles. Manifesta o seu poder, Senhor. Manifesta a sua glória. Manifesta a sua misericórdia sobre o seu povo. Porque bem disseste, ó Pai, que se o meu povo, aquele que se chama pelo meu nome, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos e suplicar a meu Senhor, o ouvirei do céu e descerei para sarar a terra. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a favor do nosso país. Oramos, Senhor, a favor do nosso continente. Oramos, ó Deus da glória, a favor do mundo no geral, para que a sua mão poderosa possa se manifestar. Manifesta a sua glória,
Senhor. Manifesta a sua graça, o Todo-Poderoso. E oramos finalmente, Senhor, a favor da igreja. Que não seja o momento em que iremos apostatar na fé. Que não seja o momento, Senhor, em que iremos recuar. Nós queremos seguir adiante. Nós queremos permanecer firmes, Senhor, na nossa fé. Sustenta-nos, ó Deus da glória, para que possamos sair como vencedores no meio dessa tribulação. Pai, em nome de Jesus, eu oro com fé de que o Senhor fará tudo quanto prometeu na sua palavra, no sangue, em nome de Jesus, hoje para todos sempre. Amém. Alege kurula moyeni wa mina ikusa moyeni wa mina ni kurula kaosi atimu leinzi fumaka mina ikusa moyeni wa mina Jehova temulile moya lo mina amashomulu inkwayo yamisavale amanzi kumele moyeni wanga amashomu marwaliwi ashiambanwi sha Golgota kunikurula moyeni wa mina kunikurula